Você tem espírito de provedor? Isso é uma coisa que é mágica, é incrível. Eu já trabalhei com técnicos de operadoras, técnicos de provedores, já lidei com todo tipo de gente, donos de provedores. A coisa que mais faz diferença, que mais impacta, que deixa esse nosso mercado tão vibrante é exatamente esse espírito de provedor. É um espírito vibrante, é como se a gente fosse os bandeirantes da era digital. É os caras que foram desbravando o Brasil, lançando fibra para todo lado, rádio para todo lado, e é isso que faz o Brasil ter tanta gente conectada com tanta qualidade como a gente tem hoje. Então é sobre esse espírito que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX. Somos uma operadora que nasceu dentro do Provedores e temos esse espírito de provedor dentro das nossas veias. Isso aqui corre no nosso sangue, é exatamente o espírito do provedor. Em um outro vídeo eu vou contar para vocês a minha história, como comecei trabalhando num provedor lá como instalador de internet de escada até chegar aqui na OpenX. Mas nessa história da OpenX existiu um hiato em que eu trabalhei em uma operadora durante um tempo e na época que eu estava pensando em sair de lá, eu li um livro e esse livro foi muito impactante. E quando eu fui preparar esse vídeo, eu fui dar uma relida nesse livro e percebi que muito do que a OpenX é hoje está baseado em técnicas e insights que eu obtive nesse livro. O livro que eu estou falando é esse, que chama Reinvente a Sua Empresa. Um dos autores é o cara que fez aquele framework de desenvolvimento que chama Ruby on Rails. E é um livro muito bom. Infelizmente, acho que no momento ele não está disponível para venda. Mas de qualquer forma, eu vou colocar o nome dele aqui para vocês procurarem, se vocês encontrarem. É um livro muito interessante para vocês lerem. Faz toda a diferença, tanto para o dono do provedor quanto para o técnico. Porque isso aqui meio que sintetiza o que é esse espírito de provedor que a gente vai tratar nesse vídeo. Vamos trazer então, para falar um pouco sobre esse espírito do provedor, 10 pontos que são fundamentais para que a gente entenda o que é o espírito do provedor. O primeiro ponto que a gente vai trazer é planeje, mas não planeje demais. Muitas vezes a gente fica pensando num projeto, numa coisa nova, a gente pensa naquele negócio, ah não, vou pensar mais um pouco, não, se eu fizer isso aqui vai ficar melhor, não, mas se eu fizer esse detalhezinho aqui vai ficar muito mais legal, muito melhor. Não adianta ficar só pensando. Em algum momento as ideias têm que sair do papel e ir para o mundo real. Planeja, mas não planeja demais. Lança, coloca o projeto para frente. Depois que você colocar, vai ter mudança, vai ter coisas que você vai conseguir melhorar. Aqui no canal, se vocês pegarem o primeiro vídeo do canal e olhar esse vídeo, vocês vão ver que mudaram muitas coisas. A gente passou por mudanças, porque exatamente a gente começou. Quando a gente começou e foi vendo as coisas que a gente precisava melhorar, focamos e buscamos melhoria naqueles pontos que a gente precisava melhorar. É claro que mais de 2 anos antes do primeiro vídeo que tem aqui no canal, a gente já estava fazendo alguns testes, né? E nesses testes que a gente fez, apesar de eles não terem sido publicados, a gente gravou vídeos. E nesses primeiros vídeos que a gente gravou, percebemos exatamente quais pontos que precisávamos melhorar. Precisava de ter equipamentos melhores, precisava melhorar, por exemplo, parte da comunicação, como comunicar, criar um cenário mais atrativo. Então foram coisas que foram feitas, mas a gente começou o projeto. Não necessariamente vocês viram essa fase, mas a gente começou o projeto. E é exatamente isso, a gente planejou, começamos a executar, fomos melhorando e depois lançamos ele para o mercado. O segundo ponto que vamos abordar é que menos é mais. Então, às vezes você vai pegar uma rede, fazer algo super complexo na sua rede, colocar vários equipamentos, etc. E vai pensar no 1001 coisas. Só que quanto mais coisas a gente coloca na nossa rede, mais complexa ela vai ficando, mais difícil de operar ela vai ficando, mais chance de erros de configuração, mais chance de ter problemas que você não vai conseguir enxergar, eles vão acontecer. Então, tente sempre simplificar o design da sua rede. Então assim, quais são os equipamentos que eu posso consolidar com segurança? Por exemplo, naquele POP, às vezes faz sentido eu juntar a parte de BGP com a parte de BNG, tudo isso fundido num único equipamento. Gente, fica tranquilo, os equipamentos dão conta de fazer esses dois papéis com total tranquilidade hoje em dia, os equipamentos que a gente tem atualmente no mercado. Então às vezes é melhor você ter essas duas funções num único equipamento e ter um equipamento de backup disponível para você colocar em qualquer lugar da sua rede, do que se você ter vários equipamentos tudo espalhados e não sei o que, e no momento da emergência você não saber o que fazer. Então, simplifique a sua rede. O terceiro ponto é muito legal porque assim, é algo que eu vivo. Crie uma rede que você gostaria de usar. Então, por exemplo, pensa o seguinte, eu quero ter a melhor internet aqui dentro do meu provedor, mas eu peguei isso até dei um passo adiante. Eu tem uma fibra que sai aqui da OpenX, vai até a minha casa, então no dia a dia eu uso a internet da OpenX, a minha família usa a internet da OpenX, então o tempo todo aqui na OpenX ou na minha casa eu estou experimentando a minha rede como ela é no mundo real. Então exatamente por isso que eu busco que ela funcione muito bem, porque eu vivo aquilo. Então assim, não só a rede, mas todos os produtos que a gente já criou na OpenX até hoje, o questionamento inicial é,
vamos criar algo que a gente gostaria que existisse no mercado. Então, quando a gente fala, por exemplo, da nossa parte de infraestrutura, o que eu gostaria de infraestrutura é que existisse uma empresa que, cara, pegasse equipamento, arrumasse SFP, fizesse tudo que precisasse, ir lá instalar equipamento na hora que quisesse, já pedisse o cross, fizesse tudo, fizesse todos os cores, deixasse tudo pronto, deu algum problema, quem vai lá na ponta sabe resolver. Então, não existe isso no mercado. Então, como não existe, a OpenX foi e criou essa parte de infra. O nosso trânsito IP, a mesma coisa, não tinha um trânsito. Nossos clientes falavam, Renato, qual operadora você indica? Não tinha uma operadora para indicar, porque não tinha nenhuma operadora com a agilidade, com a qualidade, com a eficiência do que a gente sabia que era possível fazer. Então a gente foi atrás de fazer isso. DDoS aconteceu exatamente a mesma coisa. Testando várias soluções no mercado, nenhuma atendia da forma como a gente precisava que atendesse. Então a gente resolveu fazer isso dentro de casa. A quarta dica é ignore o hype. Muitas vezes o cara quer, nossa, essa tecnologia é muito legal, vou pegar e vou implementar. Inclusive temos um vídeo no canal falando mais ou menos sobre esse tópico. E é importante que você não use a tecnologia por usar a tecnologia, é entender o que você usar, o que você vai querer realmente implementar. Muitas vezes você usar a coisa mais nova, você vai pagar um preço premium por aquilo. Muita gente, por exemplo, na corrida da fibra ótica lá, muita gente no início começou, por exemplo, usando rede EPON. Aí teve aquela corrida, tudo era muito caro e não sei o que, mas não era a tecnologia que ia ser adotada pelo mercado. Então, todo mundo que investiu em EPON lá atrás, eventualmente pagou muito caro e eventualmente precisou trocar tudo por GPON. Aí teve que envolver, ter que visitar nos clientes para trocar equipamento, um planejamento, uma confusão danada. Então, muitas pessoas foram pelo hype e acabaram pagando um preço muito caro e, enfim, não aproveitou. Então, pense sempre qual tecnologia eu vou adotar, por que eu vou adotar e avalie criticamente, é o melhor cenário para mim? Eu estou fazendo isso porque é a melhor tecnologia para o problema que eu tenho ou estou implementando só porque é legal, porque é interessante e etc. Então pense nisso, não faça as coisas só porque é legal. O quinto ponto é você criar uma cultura de como resolver os problemas imediatamente. Então, se você chega a um problema, você tem que pegar e olhar, cara, é algo que eu posso pegar e resolver rápido? Pega e resolve rápido. Porque se você não pegar e resolver rápido, aquilo vai ficar na lista de tarefas para fazer, aquela lista vai só crescendo, 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 e as coisas não são feitas. Então, uma das formas que a gente organiza o nosso trabalho da consultoria aqui na OpenX é exatamente, chegou uma demanda que é rápida de fazer, vai e faz. Não é aquele negócio, vou botar numa fila, daqui a 2, 3 dias eu vou atender. Por isso que as pessoas gostam tanto da nossa consultoria, porque a gente é muito ágil. Então, muitas vezes acontece algum problema que na hora que o cliente chama, é coisa de segundos, minutos, alguém já vai lá, responde, corre lá e resolve. Então, isso ajuda bastante. É não deixar os problemas se acumularem, porque se você não resolve imediatamente, eventualmente eles vão acabar se acumulando. Então, tente entender isso. O que é urgente? São tarefas urgentes e execute elas o mais rápido possível. Outra coisa muito importante é que você não precisa competir com os gigantes. Você tem que entender o seu tamanho no mercado, a partir disso, conquistar os seus clientes e ficar naquele mercado. Então, por exemplo, a gente não tem pretensão, por exemplo, de ser a maior operadora do Brasil. Não, a gente quer ser uma referência em qualidade, em atendimento, em uma conectividade excepcional, uma experiência inigualável. É isso que a gente busca. Eu não busco ser a maior. Então, pelo fato de eu buscar tudo isso, naturalmente meu produto vai ser mais caro do que o produto que meus concorrentes entregam, mas o meu produto tem um valor muito maior, porque ele resolve muitos problemas que o produto do meu concorrente não resolve. Então, eu não busco ser o maior, eu busco ser a melhor internet, o melhor trânsito IP para os provedores de internet. E quando você conseguir encontrar esse diferencial técnico, esse diferencial de atendimento, os seus clientes vão ser fidelizados. Porque o cliente ele não vai trocar você pelo concorrente se o seu link não dá problema, se o seu link é bom, se tudo funciona direito, quando o cara abre um chamado vocês resolvem rapidamente. Então, toda essa parte é muito melhor para o cliente do que simplesmente o preço. Então muitas vezes, eu quero crescer a qualquer custo, quero ser o maior provedor. Não pense em ser o maior provedor da região, pense em ser o melhor provedor da sua cidade. Sétimo ponto, você precisa lançar soluções práticas, não soluções perfeitas. Isso parece um pouco com o primeiro ponto lá, mas é lançar as coisas e entender e que elas resolvam algum problema. Primeiro você lança, depois você melhora. Então, no primeiro a gente falou de planejamento, agora nós estamos falando de realmente botar a coisa para funcionar. Muitos provedores vão lá e fica pensando e não faz nada, e tem muitas pessoas que lançam e depois não vai refinando, não vai melhorando o produto. Então, lança e vai melhorando o seu produto, vai melhorando as coisas. Foi assim que a gente fez. No dia 1 lá da operação de trânsito da OpenX, a gente buscou uma única operadora, que era boa, mas não era o que a gente queria entregar. Depois a gente foi agregando cada vez mais operadoras e melhorando cada vez mais o nosso produto para que a gente tivesse uma solução muito boa. É perfeita? Não, nada é perfeito, mas é uma solução
muito boa, a melhor que eu conheço no mercado. Outra coisa muito importante, que é a nossa 8ª dica, é durma mais, descanse mais, curta a sua família. Se você fica o dia inteiro dentro do provedor, é só estressado e não sei o que, a sua vida não vai funcionar, a sua vida tem que estar ordenada. Então assim, você dentro do provedor, você vai desempenhar muito melhor se você for um cara que é capaz de dormir, ter uma noite de sono tranquila. Então para isso envolve todo o planejamento que você tem, montar uma rede boa, uma rede estruturada, todas as outras dicas que a gente já deu aqui no canal, mas é importante que você descanse, que você curta a sua família, que você tenha outras atividades, que não viva pelo provedor. Isso é muito importante, porque tenho certeza que a partir do momento que você enxergar isso, você vai desempenhar melhor. Melhor do que você ficar 16 horas por dia dentro do provedor, não resolvendo os problemas, às vezes você fica lá 8 horas, 9, 10 horas trabalhando, mas resolver os problemas. Porque o que é mais importante é a quantidade de trabalho efetivo que você entrega, né? A quantidade de tempo que você está sentado na frente do computador. Eu prefiro muito mais que as pessoas que trabalham comigo, que elas entrem na hora, saiam na hora e entreguem o trabalho que eu espero, do que as pessoas que fiquem várias horas sentadas aqui na cadeira sem entregar exatamente o que eu espero. O 9º ponto é muito interessante porque eu não sabia que a gente fazia isso e que é diferente do mercado. O 9º ponto é compartilhe o que você sabe, não segure os segredos. Alguns dos funcionários aqui da OpenX, eles falaram pra mim que, cara, é muito diferente aqui comparado com outras empresas que eu já trabalhei, porque aqui vocês passam conhecimento, vocês não querem segurar o conhecimento. Gente, isso pra mim era uma coisa tão clara e tão óbvia que assim, se eu seguro o conhecimento, eu tenho que fazer o trabalho. Então eu quero que ele passe o máximo de conhecimento para que ele consiga executar o máximo de trabalho e que meus braços sejam multiplicados. É exatamente isso que a gente faz aqui na OpenX. Tanto é que criamos o produto Imersão OpenX, onde os provedores mandam os técnicos para ficar uma semana aqui dentro da OpenX e entender, não só aprender como a gente resolve o problema, como a gente fala de BGP, OSPF, blá, blá, todo aquele programa do curso, mas também para ele conviver e entender como funciona a OpenX. Tenho certeza que todo mundo que visita a gente sai impressionado com o ambiente alegre, o ambiente leve que a gente tem. Ninguém aqui trabalha estressado. É muito interessante isso porque pra gente é uma premissa. O ambiente tem que ser legal. Se não for legal, pra gente não funciona. Então, para ser legal, é multiplicação de conhecimento e dar todas as ferramentas que a gente dá para que eles consigam fazer o trabalho deles. Aí eu estou falando tanto dar conhecimento para o pessoal que é de operação, quanto dar as ferramentas necessárias para o pessoal, por exemplo, de campo. Eles têm todas as ferramentas que eles precisam, eles estão disponíveis para que eles consigam desempenhar o trabalho deles. Então, compramos um equipamento novo, vamos treinamento pessoal de como aquele equipamento funciona e tal, porque é muito melhor do que eu ficar segurando esse conhecimento para mim, qualquer problema naquele equipamento, eles terem que recorrer a mim ou ao Leandro para poder resolver algum problema com aquele equipamento novo. A 10ª dica é não copie os seus concorrentes, faça do seu jeito. Uma coisa que é muito importante quando você está fazendo a sua rede, está fazendo as suas coisas, tem que estar um pouco de si ali dentro, porque olha só, se a OpenX não fosse um pouco do reflexo de como o Renato funciona, de como o Renato opera, como o Renato pensa, era muito fácil de copiar o que eu faço aqui dentro da OpenX. Então, como dentro da OpenX tem muito do Renato, muito do Leandro, muito da Paula, isso não tem jeito de copiar. Então, não tente copiar os outros. Crie. Coloca um pouco de você dentro de tudo que você faz. Que aí você vai realmente maximizar tudo que você faz. É que não tem jeito de copiar o Renato, não tem como fazer um clone do Renato e colocar lá dentro do provedor, no concorrente meu, para fazer o que eu faço. Não dá. Não dá para a pessoa criar tudo isso. Então é muito importante, não tente copiar, sempre crie e inove. E uma dica bônus, que é a nossa 11ª dica, é não consiga clientes, consiga fãs. Né? A gente vê várias empresas hoje que têm esse mantra, mas é muito interessante, porque quando você cria um vínculo que transcende essa parte de uma relação cliente-fornecedor, é muito mais fácil você viver o dia a dia. Então a gente busca isso, assim, eu tenho certeza que grande parte dos nossos clientes gostam da gente de verdade, valorizam tudo que a gente faz, estão junto com a gente, entendem quando a gente passa por algum perrengue, vibram quando a gente conquista alguma coisa nova. Então é muito interessante quando você consegue transformar os seus clientes em fãs. Isso é um esforço deliberado nosso, principalmente de entregar muito mais do que ele espera. Então tudo que a gente faz, a gente tenta entregar mais. É escalar o inescalável. Então assim,
tem coisa que a gente faz aqui dentro que a gente olha assim, cara, uma operadora nunca faria isso. Ela nunca seria capaz de entregar o que a gente entrega. Exatamente porque a gente está envolvido naquilo, a gente quer entregar o máximo possível para o nosso cliente. Porque a gente sabe que faz toda a diferença para ele e para a gente é uma satisfação enorme conseguir ver que o cliente está feliz. Que ele está satisfeito não só com a qualidade do serviço que a gente está entregando, mas também como a gente está entregando, como a gente está atendendo ele, como a gente está ajudando ele a entregar uma melhor internet lá para o cliente dele na final. Porque o que a gente busca aqui com a OpenX não é o crescimento da OpenX, não é o crescimento do nosso cliente provedor. O que a gente busca no final do dia é a satisfação do usuário final. A gente quer entregar uma operação melhor para os nossos clientes de consultoria, entregar um link melhor para os nossos clientes de IP, entregar uma proteção para os nossos clientes de mitigação de ataque DDoS. A gente sabe que no fim do dia os clientes lá na ponta vão estar mais satisfeitos e vão acabar se transformando fãs também do nosso cliente, do provedor. Então, assim como a gente fez com a série de como resolvemos problemas, isso daqui vai virar uma nova série que a gente vai chamar Espírito de Provedor, que a gente vai pegar cada um desses tópicos que a gente falou e explorar um pouco mais, com mais detalhes, trazer exemplos, coisas práticas que vocês podem realmente aplicar no dia a dia aí da operação de vocês.